Bendita Rádio. Bendita Rádio. Bendita Segunda Menos Ordinária. Bendita Rádio. Segunda Menos Ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui. A Bendita Rádio é um podcast feminista apresentado por Caroleta, Rosana Miziara e Luane Araújo. Interaja com as Benditas pelas nossas redes: SoundCloud, YouTube, Facebook e Instagram. Olá, benditos, benditas e bendites! Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Oiê, tudo jóia? Olha, a gente tá todo mundo gripado aqui, então a nossa voz tá esquisita, gente. Eu não tô muito A Carol não tá. que eu bebo. Aí ajuda. Então, a gente tá na terceira temporada, né? Continuando na terceira temporada, fazendo esses temas, assim, interessantes. E hoje a gente vai falar sobre masculinidades. Então, a gente vai tentar pensar um pouquinho, assim, coisas que a gente tem de referência, coisas que a gente foi buscar de referência. Tragam pra gente também nas nossas redes, no Insta, no Face, as referências de vocês, o que vocês acharam do programa, não deixem de falar. É bom lembrar que nessa temporada a gente tá fazendo alguns temas que, quando a gente pensou, eles até se interligam, né? Porque a gente falou sobre feminismo, pra você que ainda não ouviu, a gente já falou sobre feminismo, sobre pop feminismo, a gente fala de heteronormatividade, aí tem hoje a gente vai falar sobre masculinidades, e aí tem o próximo, dois temas, né? Heteronormatividade. E aí tem dois temas aí que são mais abrangentes, que é direitos humanos e meio ambiente, mas hoje a gente vai falar sobre masculinidades. Então, gente, aí, o que são... É a masculinidade? São as masculinidades? O que vocês têm a falar sobre o assunto? Eu acho que são masculinidades, mas eu acho que assim, tava conversando com meu filho hoje, quando eu fazia o programa, achei muito interessante na condição de mãe, e de ter um filho homem, Mãe de menino, de coisas que eu já falei, não falei perto de umas frases que eu vou falar aqui, mas que eu escutei minha mãe falando pro meu irmão, que eu sinto que é o senso comum. Já vi funcionária que trabalha em casa, já vi amigas que têm mais grana, assim, já vi um estereótipo comum de como lidar com o homem em várias situações e classes sociais. É sempre a famosa, vira homem, moleque, menino não chora, Isso é coisa de menina, engole o choro, você tem que dar sua palavra de homem, engrossa essa voz, você tem que ser forte, já é o homem da casa. Então são estereótipos, são frases que vêm sendo cultuadas, e eu acho que isso vai formando também todo um espectro de masculinidade, e para não falar de virilidade ainda, acho que a gente pode falar dentro de masculinidade e virilidade. Então eu fiquei pensando um pouco nessa formação, e aí eu acho que tem como os movimentos trabalham isso, como o feminismo trabalha a masculinidade, como a academia, os artigos, mas eu tô trabalhando dia a dia também, eu tô trabalhando assim, tô vendo sobre a perspectiva primeiro do nosso dia a dia. Eu acho que assim, é desde criança, né? Que é como você falou, acho que é na escola, é onde se forma tanta coisa do menino quanto a coisa da menina. Isso já se sabe, assim, que é na escola. Então, coisas que tem que mudar, também tem que mudar na escola. Também não só em casa. Acho que em casa, acho que aí você falou da perspectiva de mãe da criança. Mas na escola, assim, mas eu acho que a escola também é um viveiro de estereótipos, né? Exato. Em que meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei ou nem fazem educação física. Que aí até né? já entra na heteronormatividade, mas assim, é que a gente vai falar mais no próximo programa, mas eu acho que a escola é um lugar assim... É um celeiro. É, um celeiro, exato, essa palavra que eu tava buscando. Então, eu queria falar um pouquinho, assim, de masculinidades como campo de estudos, né? Porque é o seguinte, a masculinidade vem, o men's studies, que eles chamam, né? Os americanos chamam men's studies, e os franceses também chamam meio que assim, masculinidades e tal, vai nascer de uma perspectiva feminista, do movimento feminista. Então, assim, o movimento feminista se torna estudo de gênero e acolhe as masculinidades, que é uma maneira também dos homens terem uma perspectiva, um ponto de vista
de um ponto de vista feminista, estudarem suas próprias masculinidades. Então, eu acho que é muito bacana, assim, como campo de estudo, né? E acho que ainda pouco explorado, pelo que eu sei, ele é explorado por pesquisadores jovens. Então, assim, a galera jovem que está indo atrás de buscar as informações, os teóricos e tal, é dos anos mais ou menos 2000 para cá. Então, ainda está no começo, né, de se pensar isso. E acho que é legal, importante, já que a gente está falando disso, lembrar que masculinidades é diferente de masculinismo. O masculinismo é uma outra coisa, né? É um movimento, é tipo um movimento, na verdade, de homens que falam que é o oposto da masculinidade, no sentido, eles não se criticam, né? Eles vão fazer o tempo todo, vão falar deles mesmos, vão insistir na especificidade dos homens, né? Mas do ponto de vista mais normativo mesmo, exaltar, né, a considerada norma da masculinidade, nunca criticá-la. Então, assim, ter medo dessa nova ordem, dessa nova maneira de ver as coisas, né? E que é pra gente, do ponto de vista da masculinidade, do estudo da masculinidade, uma ordem ultrapassada, né, gente? Sim. Já era. Já não... E aí, só assim, pra não ficar muito serião também, falar rapidinho da Anne Connell, que é uma pesquisadora australiana, que é a referência, né? Inicialmente era um pesquisador, né? E depois se tornou uma pesquisadora. Ela é a principal teórica do assunto atualmente, porque ela teorizou o conceito de masculinidade hegemônica, ela pegou o conceito do Gramsci de hegemonia, e de hegemonia cultural, né? E ela criou essa coisa da masculinidade hegemônica, que seria a masculinidade ideal. E por que é legal isso? Porque aí a masculinidade hegemônica permite a gente compreender as outras camadas de masculinidades. Então ela hierarquiza como masculinidade cúmplice, masculinidade subordinada e masculinidade marginalizada. A masculinidade cúmplice é aquela do fazer parte do clube, dos contextos dos homens, de coisas que eles fazem juntos, da tal da brodagem que a gente chama. A masculinidade subordinada são a história de, separar o que não é homem verdadeiro, então são o que eles chamam de os homossexuais, aí pega a questão da virilidade, homens femininos estão dentro dessa masculinidade subordinada, e a masculinidade marginalizada, que aí são questões mais de raça e de classe. Então, assim, entre os homens, dentro das masculinidades, eles têm essas hierarquias, eles se relacionam com isso. E aí, o que eles falam é que é interessante porque complexifica a nossa visão do assunto e permite a gente entender como eles interagem com a gente também, mas uns com os outros, né? E tá sempre em movimento, o fato de que tá sempre em movimento, né? É isso, assim, não sei, você quer falar alguma coisa, Carol? Não, eu acho super importante, como a gente vem falando nos outros programas, essa visão científica, né? E cada vez mais a gente se aprofundar cientificamente em assuntos importantes como esse, assim, porque é que hoje eu tava vendo um vídeo do Wagner Moura falando sobre, a gente tá vivendo uns tempos muito o tempo da mediocridade, né, então assim, e da imbecilidade, essa coisa aí, a gente parar pra estudar uma coisa que é vista como, é o normal, né, então não vamos discutir masculinidades ou feminismo ou não sei o que, eu acho que é uma coragem, assim, hoje em dia, eu acho que é tentar sair desse... Isso pode parecer muito óbvio, assim, você falar assim, não, a gente tem que começar a discutir o que é o homem, o que é o papel do homem na sociedade e tudo mais, porque um monte de gente pode achar isso besteira, né? Não, o mundo já tá bom, já tem tanto problema, vamos falar de outras coisas primeiro, outras coisas são mais importantes. Se a gente não partir de uma perspectiva muito individual, no sentido de estudar coisas, estudar pessoas, a gente não vai conseguir muito mudar o mundo, assim, eu começo a pensar nisso, assim, então eu penso, até divagando total aqui, mas... Não, eu penso assim em relação à mulher, quer dizer, que a Carol falou, a Lu falou, como surge do movimento feminista essa preocupação, mas eu fico pensando, quando você pensa em estatísticas, o número de suicídio masculino é maior, o número de homens de rua é maior,
número de mulheres é o 5º maior do mundo, do Brasil, em função disso, talvez, dessa pretensa masculinidade. E suicídio, homicídio, manicômios, enfim, população carcerária. Não vamos falar em manicômio aqui, que a gente tá retrocedendo nesse assunto, população carcerária. Eu fico pensando assim, o quanto não é fruto dessa masculinidade que veio sendo criada e estereotipada, quer dizer, então se a gente não olha como política pública dessa perspectiva também, pode ser comprometedor, porque a gente tem uns índices assustadores aí. E vai ficando cada vez pior, né? E que eu acho que está diretamente relacionada, não tem como não relacionar. Então, eu queria... Agora que você falou isso, eu lembrei, porque eu tava ouvindo um podcast que chama Cuis sur la table, que é tipo pau na mesa, é um podcast muito legal, quem entende francês pode procurar, que é sobre masculinidades. O podcast inteirinho, o assunto é esse, então eles pegam várias coisas, e aí tinha uma aula de um professor de sociologia, especializado em gênero, lá da Universidade de Paris 8, e eu peguei uma citação do que ele falou, que é justamente sobre isso que vocês estão falando, na verdade. Porque a gente fica pensando, estudar é uma coisa muito abstrata, blá, blá, blá. E aí ele fala assim, que o estudo de masculinidades não é somente uma curiosidade intelectual. Ele se inscreve numa vontade de ter ferramentas para mudar o mundo. É um campo científico, mas também é uma ferramenta militante e política. Então, acho que é isso. A partir do momento que a gente estuda de forma abstrata algumas coisas, a gente consegue se abrir para conseguir entender, ter algumas chaves de militância mesmo, de ferramenta. Eu acho que inclusive isso é importante para o movimento feminista, ter homens que estão junto com uma perspectiva feminista, tentando mudar as regras do jogo e abrindo mão de seus... Porque assim, masculinidade é privilégio, né, gente? É um privilégio. Então, é um privilégio. Os nossos amigos feministas, os nossos ouvintes feministas... Não existe homem feminista, mas tudo bem. Eu acho que existe. Pra mim, eu sou da opinião que existe homem feminista. Mas assim, eu acho que quem tá ouvindo a gente, que é homem, que se considera feminista, acho que é importante, assim, se dar conta de que a masculinidade é um privilégio e, assim, em algum momento a gente tem que questionar esses privilégios. Assim, vocês têm que começar a abrir mão e a dar espaço, senão não vai rolar. Tem que ter uma coisa mútua, sabe? Eu acho. Eu acho que a gente tá em um tempo de, além de pensar... Por que você acha que não tem homem feminista? Eu acho que é como falam de pessoas não racistas. Existem pessoas antirracistas, que é completamente diferente de você falar eu não sou racista, eu sou antirracista, né? Acho que tem essas diferenças. Não, mas aí antifeminista existe. Sim, mas é que e eu feminista, acho que... então, existe. Ué, não, se é existe que eu o acho anti, que tem o feminista. Não, mas é que eu acho que não tem. Eu acho que existem homens antimachistas. Pra mim, sim. São antimachistas, mas não necessariamente feministas. Porque justamente que eu acho que a gente tá numa época, e é uma coisa que eu acho que eu tenho questionado muito, até em mim mesma, assim. Como agir, não só como falar, eu não vou ser assim. Eu não vou discriminar alguém na rua, eu não... Ou sei lá, um homem falar, eu não vou bater numa mulher, eu não vou... Eu acho que a gente tá em tempo de ação. É isso que eu sempre falo, assim, de homens que, eu sou feminista. Eu falo assim, você não sabe nem... No seu ambiente de trabalho, se você é feminista, você sabe então qual é a política de contratação, remuneração e retenção de mulheres, você sabe? Não sei. Então, desculpa, você não... Pra mim, não... Então, eu acho que a gente tá em tempo de ação. Mas aí uma mulher que é feminista, ela tem que saber todos esses detalhes também? Não, mas eu tô dizendo que todas as mulheres são feministas, mas enfim. Então. É que eu acho que esses são assuntos... É que eu acho que sempre quando tem um, tem o seu oposto. Então, assim, se tem homens machistas, eu acho que podem ter homens feministas, sim. É que não é contrário, né? É que o machismo é diferente do feminismo. Não, eu sei, mas são homens que vão lutar contra o machismo junto com as mulheres. Então, são antimachistas, não feministas necessariamente. Mas enfim, acho que isso é uma coisa de semântica. Eu queria falar uma coisa que acho que é um assunto que a gente também decidiu falar sobre masculinidades, além dos nossos estudos, somos mulheres feministas. A gente resolveu falar disso porque tá em voga hoje em dia eu ter uma masculinidade tóxica, né? Então, em muitos lugares a gente começou a ouvir essa expressão. Bom, e aí a gente também resolveu falar sobre masculinidades porque recentemente a gente teve o comercial da Gillette, que ficou famoso no mundo inteiro, teve uma repercussão bem forte. E o comercial mostra justamente isso, esses vários tipos de
entre aspas, comportamentos masculinos, dito masculinos, que são vistos muito naturalmente, muito... Ah, então é normal. Então o comercial mostra 2 meninos na escola brigando e um monte de, né, homens adultos olhando e dizendo, ah, são meninos, né? Meninos são meninos. Ou o cara passando, uma mulher passando na rua de calça apertada e o cara olhando pra bunda dela. Então são vários exemplos que tem no comercial. E aí a virada do comercial é isso, assim, o que é que os homens, e aí não as mulheres, não movimentos feministas, o que é que os próprios homens podem fazer para alertar outros homens sobre esse comportamento tóxico, né? Então isso é muito legal. Então por exemplo, tem uma cena que é um menino sendo perseguido pelos coleguinhas da escola. Vai um adulto e separa e fala, por que vocês estão brigando? Então é isso, é um homem interferindo ali numa relação de 2 meninos, que a mulher passa e ele olha pra bunda, vem um cara de dentro, meio que impede ele e faz uma cara assim do tipo, isso não é legal. Não é legal você olhar para uma mulher, você mexer com uma mulher. E aí tem um artigo do El País que fala sobre o comercial. Tem uma fala de um professor de Direito Constitucional da Universidade de Córdoba, que fala assim: é fundamental que alteremos o imaginário que temos sobre a masculinidade. Há toda uma construção simbólica do que é ser homem e que precisa mudar também do ponto de vista cultural. O que você lê, o que você assiste. Então, também o que a gente está consumindo, entre aspas, hoje em dia culturalmente, como é que isso pode afetar. E aí ele fala, né, o comercial acaba sendo uma coisa boa por isso, porque você coloca um comercial numa empresa que é a Gillette, que é uma empresa de um produto essencialmente masculino, porque, né, pra fazer barba, né, pra fazer... É que mulheres usam pra fazer depilação também, até isso. Mas a rosa. Até eu imaginar, até a rosa, né? E aí foi curioso que, ao mesmo tempo que teve um monte de gente que gostou, tem aqui, o comercial, quando eu vi a última vez, tinha 28 milhões de visualizações no YouTube, e tinha mais de 1 milhão de dislike, dizendo não. Aí um monte de gente, um monte de homem falando, isso é um absurdo, eu não sou assim, eu não faço isso. E aí também uma outra coisa que a gente tem que começar a discutir. Não é porque você, homem, não faz tal coisa que outros homens não façam. O que eu achei legal no comercial é que mostra as crianças, né? E mostra essa perspectiva de que realmente tem que dar o exemplo para mudar o mundo. Uma maneira de mudar o mundo é mudar o mundo dando exemplo para os filhos. E assim, a partir dessa perspectiva dos homens. O problema que eu acho da expressão masculinidade tóxica, que é uma expressão, na verdade, utilizada mais mainstream mesmo, é que ela implica que existe uma masculinidade positiva. Então, assim, existe uma... E assim, a ideia de masculinidade positiva é uma ideia de masculinidade dentro de uma norma. Que isso também fecha a gente numa perspectiva de criticidade, né? De criticar as coisas. Então... dizer isso é positivo, isso é negativo, coloca as coisas numa perspectiva que talvez não seja tão interessante. Então, assim, eu acho que tem coisas muito... E aí também dá a possibilidade de falar assim, não, mas a minha masculinidade não é tóxica. Porque daí já coloca dentro de uma caixinha, entendeu? Não sei se estou sendo clara. Não, é que eu não acho que exista, talvez, um contrário, entendeu? Pra toda... Eu acho que não tem. Não, mas eles falam de masculinidade positiva. Quando você lê coisas sobre masculinidade tóxica, eles falam sobre masculinidade positiva. Quando você lê algumas... Assim, internet e tal, você vai buscar. Porque, assim, em termos de estudos de masculinidades, não existe o termo masculinidade tóxica. É um termo... que não tá num campo teórico. Ele não tá num campo teórico, mas ele tá num campo da publicitária. O mainstream. Quando você pega as campanhas publicitárias, eu tive acesso a uma pesquisa, eu posso... branding masculinidade, eu posso compartilhar o link. Então eles pegam várias estatísticas de comportamentos reiterados desses que eu disse, menino não chora, engole a voz, engole o choro, e como que eles fazem campanhas publicitárias baseadas nisso para combater esse tipo de coisa do que eles chamam de masculinidade tóxica. Eu concordo com você que isso pode levar a isso, essa nomenclatura.
Mas também É, tem aquela porque em coisa vez da gente- de como o mercado incorpora também. Em vez de a gente explicitar o que tá implícito, a gente já bota numa caixinha. Isso é, entendeu? Não, o que tá por trás dessa atitude? Da onde vem isso, entende? A partir do momento que você olha por essa perspectiva e não coloca numa perspectiva, isso é tóxico? Porque assim, na verdade, como eles, dentro daquela ideia de que existem vários tipos de masculinidades, elas vão interagir de formas diferentes. Então, é tóxico numa situação, pode ser... em outra pode ter um outro tipo de contexto, entende? Sei lá, uma questão de relativizar. É que eu acho que esse é um assunto que, junto com o feminismo, assim, se o feminismo tem um protagonismo, é um protagonismo da mulher, a discussão, né? Não, homens não são alijados do processo de discussão, de desconstrução do machismo e do patriarcado, mas as mulheres têm mais, têm um protagonismo nisso. E eu acho que nessa coisa das masculinidades tóxicas, é que eu acho que é importante às vezes falar justamente para aquela pessoa que não tem todo esse arcabouço teórico, eu acho científico. fundamental, Eu acho que é muito principal. importante ligar essa coisa da masculinidade tóxica para falar, isso é tóxico e não é só tóxico para mulher, é tóxico para homem também. Porque tem todas essas consequências que a gente falou no começo do Exato, programa. e eu acho que é também um chamado para os homens começarem a se repensar, porque assim, gente, mulheres estão se repensando há décadas, estamos repensando nós mesmos e estamos repensando o mundo. Eu acho que chegou a hora dos homens começarem a parar. Então, Isso porque a gente sabem- não falou nem de repensar a própria virilidade. Exato. Então eu acho que é um chamado também, quando se fala masculinidade tóxica, é de um homem pensar, não, mas a minha masculinidade não é tóxica. Aí pra ele pensar, mas que masculinidade é essa que eu estou falando? Se a minha não é tóxica, a minha é boa, então, mas por que a minha masculinidade é boa? Então, automaticamente você pensa, a minha é boa, entende? É isso que Mas é que eu acho que acaba, até mesmo para a pessoa definir a sua masculinidade boa, ela vai ter que repensar o que é masculinidade. Sim, que eu acho que isso que é o que vale. Saindo de um estereótipo, que aí é o programa da heteronormatividade que a gente vai falar melhor, saindo dessa coisa do que, então, mas eu tenho uma masculinidade boa porque eu como homem faço isso. Então, mas como homem você não tem que fazer absolutamente nada. Você já tá pressupondo que esse comportamento que você tem é masculino e não feminino ou não... É normatizado, né? É normatizado, então eu acho que acaba sendo uma palavra boa, assim, pra falar masculinidade tóxica. Então, o que eu queria falar é que existem, então a gente fica sabendo, assim, quem quiser procurar na internet, eu não vou indicar nenhum diretamente, porque eu acho que isso cada um tem que ir atrás, assim, da sua turma, mas estão começando a existir, e eu tenho sabido, de grupos de homens que se encontram, sim, semanalmente, para discutir justamente masculinidades. As suas masculinidades são grupos mistos, no sentido, não mistos, né, ou seja, não mistos, mas grupos que tem pessoas trans, que tem pessoas gays, enfim. Tem os que é considerado homem, né? Gênero homem, dentro da masculinidade, que tá a fim de discutir sobre isso. Então, assim, eles podem se encontrar, na verdade, em lugares ou na casa de alguém, eles se encontram e fazem comida juntos e vão conversando sobre os assuntos que estão... que você não conversaria, talvez, num lugar da masculinidade clássico, que é uma mesa de bar, entendeu? Então, acho que é interessante, acho que fica a dica, porque acho que são grupos que podem... pulular por aí, e aí, né, acho que todo mundo ganha, né? Sim. Tem inclusive um vídeo da Jujutsu que é muito legal, que eu acho que chama Homens Não Choram, Meninos Não Choram, eu não lembro exatamente, porque ela conversa com um cara que justamente tem um grupo desses. E aí o cara começa a falar também de coisas assim, ele fala, tem várias coisas que homens não discutem entre si, assim, porque o mais comum numa mesa de bar é você ver um homem que vai falar de todas as peripécias. Meninos não choram, né? Homens que vão falar das peripécias sexuais deles, mas é sempre numa coisa, nossa, eu comi 3 mulheres,
e não sei o quê, e tô saindo, e sempre Não vai falar das fraquezas, né? Claro. Ele falou, aí ele até fala, quantos homens já chegaram pro... E aí não precisa nem ser numa mesa de bar, pode ser numa conversa com um amigo. Quantos homens já chegaram e falaram assim, putz, eu tô broxando muito, o que eu faço? Ele falou, porque homens não se permitem falar isso. Homens não falam assim, sei lá, eu briguei com a minha namorada, o que eu faço pra ficar bem com ela? Os caras não fazem isso, os caras não conversam sobre essas coisas, assim. Isso generalizando, né? obviamente. Mas é muito difícil o cara falar, ou o cara, de repente, falar, eu tô incomodado com o meu trabalho, porque, sei lá, não sou reconhecido, não sou... Tem todo... Porque ele quer se mostrar, assim, o melhor para os amigos. Ele nunca vai falar que ele é um fracassado no trabalho. Dele. E aí eu acho que entra naquilo que a Rô tava falando, né? Por que homem se suicida tanto? Por que tem tanta violência? Porque eles precisam extravasar, né? Você quer falar sobre virilidade, Rô? Não, eu ia falar, acho que a gente pode até retomar isso em outro programa, quando a gente falar de heteronormatividade, alguma coisa. Só queria deixar a dica, que é um clássico, vou chover no molhado, que é Michel Foucault. A História da Sexualidade 2, Sempre o Uso dos Prazeres, da Graal, a edição de 86, tem várias outras, mas a gente passa o link, que tem um capítulo que fala especificamente dessa construção e do masculino ao longo da história, sempre trazendo essa perspectiva. Então traz o que é a visão do homem na Grécia, da mulher, e como isso muda radicalmente na era vitoriana e depois da Revolução Industrial, e como que ele propõe uma solução, não existe, né, mas uma liberação desses binarismos que a gente tem, que a gente vai falar um pouco em heteronormatividade. Exatamente. Então a gente vai fechando o programa por aqui. Eu queria só falar uma pequena citação que eu acho que fecha bem o programa de feminismo e masculinidades, que é da Joan Scott, que é uma americana, que é uma teórica americana do gênero, e que escreveu um artigo fundador, né, dos estudos de gênero em 1986. Ela fala assim: o gênero não é somente a maneira de organizar as relações entre homens e mulheres a partir das diferenças percebidas entre elas e eles, mas é também uma forma de privilegiar relações de poder. Ou seja, o gênero não fala somente de homens e mulheres, não fala somente de sexualidade, fala também de classe social, de raça, de religião. Então é assim, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que a gente, no nosso caso, cis, heteronormativas, brancas, quando a gente eventualmente falar, por exemplo, naquele bairro tem aquela festa funk e eles fazem isso ou aquilo, ou o mundo do rap, isso são formas, o mundo masculino do rap, ou as meninas que dançam funk, são formas da gente criar fronteiras, e a cultura... e a gente chama de a cultura deles, né? E na verdade são relações de gênero e são relações de poder. Então, só pra gente repensar sempre, assim, tá sempre repensando as nossas visões do masculino, do feminino. É isso que a gente tá tentando também propor nessa temporada da Bendita Rádio. Exato, e homens podem usar rosa e mulheres podem usar azul ou qualquer cor que quiser. E podem ser feministas, Tchau, gente. Boa semana pra vocês. Bendita semana. O visual da terceira temporada do nosso podcast é oferecido por La Rage, coletivo francês de artistas feministas. Interaja com as Benditas pelas nossas redes: SoundCloud, YouTube, Facebook e Instagram.